Calma. Boa noite, galerinha, estudantes. Então, a gente hoje, o nosso grupo, né, vai apresentar um podcast sobre a Inconfidência Mineira. Então, o meu grupo é eu, a Mariana, né, o Wilton, a Amanda Pontes e a Marielle. E eu vou começar falando, dando um breve resumo sobre o que é a Inconfidência, o que foi, na verdade. Então, a Inconfidência, ela foi um movimento separatista, né, que ela ocorreu na capitania de Minas Gerais em 1789. E qual que era o objetivo da Inconfidência Mineira? O objetivo era proclamar uma república independente e criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. Porém, o movimento foi descoberto antes mesmo do dia marcado, por conta de uma delação, e seus líderes foram presos e condenados. E agora a gente vai explicar mais a fundo sobre o conteúdo da Inconfidência. A gente vai explicar o porquê. Bom, todo o ouro foi descoberto em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. E quando ele foi descoberto, os portugueses não imaginavam que ele ia acabar um dia. Eles imaginavam que o ouro ele era infinito, né? Aí, no final do século XVIII, o ouro começou a acabar. E o rei, ele não estava acreditando, né? Porque ele achava que era infinito e tudo mais. E aí, enfim, né? Aí ele acreditava que a arrecadação do Estado estava diminuindo porque o povo estava roubando ouro. Então ele começou a ser mais rígido com as cobranças de impostos e que era tirar 20% do ouro do povo e depois tinha mais imposto por ano, que era sem arroba de ouro. Sem arroba de ouro. E é por isso, ele não estava acreditando e começou a ser mais rígido com a cobrança. Muito louco isso, né? Porque os portugueses antigamente eles achavam que o ouro aqui era infinito, né? Como se alguma coisa fosse infinita. Tipo, mesmo que em Minas Gerais fosse famoso por ter, tipo, ouro em todo lugar, tinha muito ouro lá, querendo ou não, ia acabar algum dia, né? E eles achavam, eles criam, eles acreditavam nisso que era infinito. Que acho que era melhor para eles acreditar que era infinito, que daí eles sempre iam ter ouro, né? Sim, e tipo, depois o rei começou a cobrar 100 arrobas, aí tipo, uma tonelada e meia, é muita coisa, tipo, nem dá pra gente imaginar, velho. Aí, depois, né, de tudo isso, a gente ainda tem que explicar sobre a derrama, e a Marielle vai explicar mais ou menos o que é a derrama. Bom, como eles tinham que pagar uma taxa mínima, que era 20% de tudo que eles coletavam, mas eles tinham um tanto mínimo que eles tinham que entregar. Só que como eles estavam com pouco ouro, eles não estavam conseguindo achar mais ouro, eles não estavam conseguindo chegar na taxa mínima. E daí, para a coroa, como eles queriam dinheiro, eles queriam o ouro, né? Para conseguir quitar a dívida, eles faziam a derrama, que era tipo entrar nas casas das pessoas que estavam devendo e tomando tudo que eles têm até eles quitarem a dívida. Então, eles iriam fazer isso, já que Minas Gerais não estava conseguindo chegar aos 20%, eles iam fazer a derrama lá em Minas Gerais. E daí o povo, eles descobriram e foi assim, acho que meio que surgiu a Inconfidência Mineira. Que aí eles decidiram fazer isso no dia que ia ser a derrama para gerar mais impacto. Só que acabaram descobrindo que dia que ia ser. Uma pessoa que estava devendo dinheiro decidiu delatar o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Nossa. Isso, e quem denunciou eles foi o Joaquim Silvério dos Reis. Ele realmente achava que ele ia pagar as dívidas dele. Só que no final ele fugiu do país
e ficou conhecido como traidor. Enfim. Nossa, sim, foi muito louco. Tipo, imagina naquela época, você não conseguir pagar suas dívidas e a qualquer momento os militares podiam invadir sua casa e pegar tudo que você tem do nada. Tipo, devia ser muito O desespero, sinistro o antigamente. desespero era muito. Tipo, eles não tinham culpa, né? Eles não estavam Sim. conseguindo, né? Porque eles não queriam pagar. Então, porque tava acabando o ouro. Então, mesmo que a derrama tinha sido decretada só uma vez, sempre tinha esse ar, né, de ameaça, assim, de medo. Ai, quando que vai ser a derrama? Pois. E quem se juntou para querer, né, essa liberdade e tudo mais foram as elites, que são as pessoas ricas que moravam lá. Aí tem tudo aquele negócio da bandeira, né? Sim, as elites intelectuais e a elite econômica, elas se juntaram para poder lutar contra a coroa e tornar Minas Gerais um estado independente. Tornar Ouro Preto um estado. Não, Minas Gerais, né? Vila Minas Gerais, confundi. Rica, Minas Gerais. Então, confundi. Mas, tipo, aonde aconteceu, né? A Inconfidência, chamava Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Então, tipo, era a maior cidade da América Latina. E, tipo, era muito desenvolvido lá. Tipo, o povo tinha a elite econômica e a elite intelectual era muito grande. Então, essas pessoas que deram início à Inconfidência. Eles que se juntaram para Sim, lutar. eram 12 pessoas. E aí que entra o Tiradentes, que foi o único deles que foi condenado à morte. Na verdade, depois que eles foram denunciados, todos foram condenados à morte. Só que Eles foram presos. Isso. E aí, depois de um dia, eles foram. Aí, o rei, né, pensou melhor e tudo mais, né? Porque isso gerou muito conflito, né? Muita indignação. Muita polêmica. Isso. Sim. Então, isso, muita polêmica. Aí depois de um dia, eu acho, aí eles pediram perdão e tudo mais e foram enviados em colônias portuguesas da África. Sim. Eles foram exilados do Brasil. Sim, aqui mostra, na imagem mostra a elite da Inconfidência se reunindo, porque era um grupo de intelectuais, clérigos Sim, e a a elite bandeira de era Minas Gerais. verde. Sim, eles começaram a se reunir para, de algum jeito, acabar com essa cobrança abusiva que a coroa estava fazendo, né? E queria transformar Minas Gerais em um estado independente. E aqui mostra, eu vou passar outra imagem, mas aqui mostra como era a bandeira, que era verde antigamente. Agora eu vou mostrar a bandeira como tá agora, que no caso é a bandeira do estado de Minas Gerais agora também. Aí, se alguém quiser falar o significado. Aqui na bandeira tá escrito liberdade, mesmo que seja tarde, né? Só que tá escrito em latim. E hoje em dia o triângulo dela é vermelho, mas na época ele era verde. Isso. Sobre o Tiradentes, que eu estava querendo falar antes, então, 12 deles, né, foram condenados à morte, depois 11 deles pediram perdão, tudo mais, saíram do país, né, e o único que negou, né, a querer pedir perdão e tudo mais, né, voltar atrás, foi o Tiradentes, que foi o único que morreu enforcado. Ele não quis pedir perdão e rejeitar os seus princípios, porque ele acreditava no movimento e ele não queria largar das ideias do movimento. Sim, inclusive ele não negou nada, né? Ele era um dos líderes, tinha mais, mas ele era um
Então, isso realmente é. Ele Sim. morreu dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Então, o Tiradentes ele foi morto enforcado, depois esquartejado ainda, gente. Que isso, era muito violento. Agora, eu vou mostrar essa imagem, que é uma pintura que fizeram do Tiradentes. Porque ele foi esquartejado e deixaram partes do corpo dele espalhado por algumas estradas de Minas Gerais e a cabeça dele ficou exposta numa praça pública. Por muito tempo. Aí tem essa imagem do Tiradentes que se assemelha muito com Jesus. Aí a Marielle pode explicar agora por que se assemelha com Jesus, né? Então, ele foi morto em 1700 e quanto? Em 792. Em 92. Só que ele só foi reconhecido como um herói nacional uns 100 anos depois, na época da proclamação da República, que os militares estavam procurando algum rosto para ser meio que o herói nacional e acabaram escolhendo Tiradentes. Tanto que ele também era um militar. E é exatamente por isso que a gente sabe que tipo, esse rosto que eles retrataram era falso. Eles queriam retratar o Tiradentes como um herói. Então, eles fizeram pinturas com ele com barba grande e com cabelo grande para ele se assemelhar a Jesus. Só que é falso isso, porque ele era militar, então não tinha como ele ter barba grande nem cabelo grande. Então, Sim. eles só fizeram isso para ele se assemelhar com Jesus. Parece também que eles queriam utilizar a morte de Tiradentes como um sacrifício para o propósito deles, né? Sim, deu essa ideia, sim. E eles quiseram retratar o Tiradentes como uma figura de liberdade, né? Porque, tipo, foi um semelhante do Deodoro da Fonseca, né? Que ele era um militar, aí o Tiradentes também é ex-militar que tentou proclamar a República. Então, como são semelhantes, os militares, o Deodoro da Fonseca e os militares, eles quiseram pegar essa imagem e transformar o Tiradentes como um herói nacional. Tanto que ele é o único, vamos dizer, personagem, né? Brasileiro que tem um feriado só dele. Ele tem uma estátua. Sim, tem uma estátua em Ouro Preto. Uma praça muito famosa lá. Praça do Tiradentes. Aí agora a gente vai falar sobre os objetivos, né? O que a Inconfidência Mineira queria fazer, né? Aí o Wilton vai falar agora. Então, como a Mariana falou no começo, parece que eles retratam como objetivo principal, que era proclamar uma república independente, mas também havia outros interesses com o objetivo, como romper com Portugal e adotar um regime republicano. E também parece que eles queriam criar mais indústrias e fundar uma universidade em Vila Rica. Outra coisa também que eles queriam fazer é acabar com o monopólio comercial português. E isso me chamava muita atenção, porque, tipo, eu não sabia muito o que era monopólio e tal. Aí eu fui pesquisar um pouco e descobri que monopólio é quando ocorre apenas uma empresa que fornece os produtos ou serviços para os seus consumidores sem alguma concorrência, né? E também parece que outro objetivo que eles tinham era adotar o serviço militar obrigatório em todo o país e tal, e também instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional, tá ligado? E tipo, aí também eu fui pesquisar sobre o que era parlamento locais. E parece que era como se fosse um antigo tribunal soberano, tipo, ou seja, um conjunto de assembleias e ou também das câmaras legislativas dos países regidos por uma constituição e tal. E parece que esse era um dos objetivos que eles tinham em mente também com todo
esses surtos que eles tiveram, esses planos também. E que ocorreu com a morte de Tiradentes, que ficou muito famosa na época e até hoje, né? E temos também um feriado que se chama Proclamação da República, que é comemorado dia 15 de novembro, né? E é um assunto muito Sim. interessante de se falar. Nossa, sim. Também E vale também tem citar. o feriado Tiradentes, Sim, Exatamente. que é 21 de abril, né? No dia da No morte dia da dele. morte. sim. Agora eu vou passar aqui uma imagem e eu vou fazer a conclusão depois sobre o tema. Esse daqui seria o Tiradentes real, né? Não aquela imagem que pintaram ele como muito semelhante a Jesus. Aí ele com cabelo curto, sem barba, pois ele era militar, né? E agora eu vou fazer a conclusão que eu queria citar também, comentar, né, que os Inconfidentes, eles tiveram um tratamento muito mais leve do que os outros movimentos separatistas, como a Conjuração Baiana, né, que o governo ele matou todo mundo que participou. Então, a gente tem que reparar, né, nessa história que como quem participou da Inconfidência, né, foi a elite. Eles tiveram um tratamento muito mais leve, como ser mandado para colônias portuguesas em outro país, que no caso foi a África, né? Porque mesmo a coroa, assim, sabendo quem era e que eles foram acusados, né? Eles se arrependeram e tiveram outra chance. Mas a gente tem que pensar, né? Por que eles tiveram outra chance? Se fossem, tipo, o povo, a população mais pobre fazendo uma revolta dessa, né? Não ia ser assim, né? A coroa ia matar É que todo eles mundo. eram a elite, né? Eles moravam É, no melhor lugar do Brasil. Eram os mais sim, ricos da cidade. sim. Então a gente vê, né, que desde essa época já, há muito tempo já, a gente percebe que às vezes o dinheiro, às vezes não, muitas vezes o dinheiro é mais importante do que os princípios. A maioria das vezes. Sim, Ou até sempre. quase sempre, né? Aí a gente tem que refletir sobre isso, né? Porque esse assunto sobre inconfidência é muito interessante estudar sobre. Enquanto o E traidor acabou fugindo, né? sim, Mesmo traindo eles, teve que fugir para outro país também, lá para Lisboa. E não adiantou nada ele ter feito tudo isso, porque além de ele ter entregado e se livrado de tudo, ele passou a ser conhecido como traidor, né? E sofreu muitos atentados aqui no Brasil. sim. Nossa, ele traiu a troco de nada, né? Porque ele queria quitar as dívidas, só que nem deu certo. Ele pagou, mas não pagou, tipo, Tudo, né? tudo. Foi a Então, minoria. então entregou os parceiros à Ele toa. entregou o grupo e mesmo assim ele não conseguiu o que queria. Então, eu acho que agora é isso, né, família? Então, É isso aí, galerinha, acabou. muito obrigada pela atenção. Doações no Superchat, Instagram na descrição, redes Comenta, sociais. dá like. Comenta, compartilha com seus amiguinhos. Isso. E é nóis, tamo junto. Curte, like. Like. E é Dá o isso, seu família. gostei. Dá o seu gostei aí, família. Bye, bye. Tchau. Thanks very much. Isso mesmo. Esse cara é bicho. Isso mesmo.